tua vontade, Deus e Pai, é o que buscamos hoje aqui. Teu nome, Deus, santificar, que teu reino venha a nós, Senhor, que a terra encontre o céu aqui, e tua glória brilhe sobre nós. Nós desejamos só a ti, como o céu se alegra só em ti. Temos sede de ti, nos conforme, ó Deus, a Jesus pra sempre. Teu é o reino e poder, glória e honra sem fim, Santo Deus, pra sempre. Eu queria meditar com os irmãos em Atos, capítulo 27, do 15 ao 32. Eu não vou ler, é uma quantidade muito grande de texto. Eu prefiro dar uma explicação a respeito do texto. Eu vou pegar aqui no meio, os irmãos anotem, depois os irmãos leem. Diz assim: mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês se perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me o anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhes a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá do modo exato como tenho dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha, e o apóstolo Paulo vai dizer que eles ficaram vários dias. Eu nunca passei por nada parecido com essa experiência do apóstolo Paulo. Quando você olha para o livro de Atos e você olha para o que acontece lá no Areópago, você vê a maior dificuldade que o ser humano tem em crer no cristianismo. Esse texto nos fala sobre a maior dificuldade que o ser humano tem de crer em Deus, porque ele vai ressaltar duas coisas fundamentais, das quais nós vamos meditar apenas em uma nesta noite. Infelizmente, eu diria que grande parte dos cristãos, como o mundo, tem uma grande dificuldade de crer no Deus da Bíblia. E experimentam as mesmas coisas. O que o Atos nos mostra é que, apesar dessa cultura ser totalmente anti-Deus, de tudo que aquela, porque as pessoas acham que no passado as culturas eram mais voltadas, mais fáceis de aceitar a verdade. Mas para essa cultura aqui, tudo que o Evangelho diz e a verdade de Deus diz, naturalmente era uma loucura para eles. E eu estava olhando um grande historiador, Luke Timothy Johnson, está com 73 anos, já está aposentado, mas ele estava falando a respeito, ele é um historiador, não estava fazendo um comentário teológico. Ele disse como você enxerga a herança, a origem helenística de Lucas, suas raízes nesse texto. Lucas é grego, ele não é judeu, não é? E é sobre isso que o historiador está falando. A literatura judaica, a literatura antiga judaica, o Velho Testamento, por exemplo, não tem histórias do mar, você pode ler, não é? O mar não está lá, não há grandes navegações. Davi é um pastor, não é um grande navegador. Mesmo quando você vai ver ali os discípulos pescadores, são pescadores num lago. Eles não são grandes navegadores. Você lá no Velho Testamento vai encontrar Jonas, mas é só quando ele estava fugindo de Deus. A vida dele não tinha nada a ver com o mar. Nada a ver com o mar. Na história dos judeus não há, mas na literatura grega é totalmente contrário a isso. Eles são grandes navegadores. Eles têm muitos barcos, eles navegam. A Grécia é um monte de ilhas. Não é? Eles eram grandes guerreiros. A guerra contra o Império Persa, onde tem até o filme 300, que determinou que nós somos essa sociedade, a sociedade ocidental vem dessa cultura greco-romana e judaico-cristã, por causa dessa guerra.
e ela foi vencida no mar. Foi uma grande batalha, onde parecia impossível a quantidade de navios do Império Persa ser derrotado, e os gregos derrotaram. Então a vida dos gregos, a história deles está cheia do mar, cheia de aventuras, naufrágios. Pensem na maior obra, talvez, antiga da história, a Ilíada, né? A Odisseia, de Homero. O tempo todo, grande parte dela é no mar. Tudo acontece no mar. Então, na literatura grega, além do mar ser importante, e as guerras, e conquistar o mar, enfrentar as tempestades, ela acabou virando uma metáfora, a tempestade, para o mal, para o sofrimento, para as tragédias da vida que vem sobre nós. E como as tragédias, o mal que se abate sobre nós, mostram quem nós somos. Eles, no mar, numa tempestade ou numa guerra, um homem mostra quem ele é o que eles diziam. É onde o caráter dos homens é mostrado. Lucas estava nesse barco. Ele é um grego, não é? Ele é dessa cultura. Ele conta essa história, eu nem li o texto porque é enorme, ele conta em todos os detalhes. Então nós fomos ali, então nós fomos lá, então aconteceu isso, então o vento soprou. Ele diz que tipo de vento era, de onde o vento vinha. Ele dá detalhes enormes. E esse texto fala sobre duas coisas: o problema do mal e o problema do sofrimento. Eu gostaria muito de poder falar sobre as duas coisas, mas não vou poder falar. Eu quero falar sobre o problema do mal, então, e deixar para um outro domingo falar sobre o problema do sofrimento. Os dois são importantes, mas você só pode entender o segundo, o problema do sofrimento, e como lidar na sua vida pessoal, quando você compreende primeiro o problema do mal. Então, há um paradoxo na tempestade. E eu vou ficar só no primeiro ponto, então, olhando para o problema do mal, apesar de nós queremos, de fato, olhar para três coisas: o produto da tempestade, o que isso redunda em nós, e a presença da tempestade em nossas vidas. Mas nós queremos ficar só com essa primeira parte. Se vocês lembrarem, volta e meia nós mencionamos, na época do apóstolo Paulo, havia duas culturas filosóficas dominantes, muito importantes: os estoicos e os epicureus. E eles dominavam o pensamento. E os estoicos, eles tinham um pensamento fatalista. Ou seja, eles achavam que, eles acreditavam que tudo ia acontecer como vai acontecer, não importa o que você faça. Não importa o que você faça. Tudo está determinado de tal maneira que o que você faz não tem importância. Então é por isso que eles, assim, eu diria que a história que mais caracteriza os estoicos é a história de Édipo, não é? Édipo, ele é filho de um rei, e esse rei de Tebas, o rei de Tebas, que é pai dele, ele vai no oráculo de Delfos, que é considerado o mais famoso oráculo, né? O oráculo era um profeta, assim. E as pessoas iam lá consultar o oráculo. E ele vai no oráculo, pai de Édipo, e ele recebe uma profecia, um oráculo, que diz para ele o seguinte: o seu filho que nasceu, ele vai te matar. Ele vai te matar. E ele vai casar com a sua esposa, ou seja, ele vai matar o pai e vai casar com a mãe. Édipo. O pai dele, Laio, ficou assim, abismado, achando horrível. Como assim? O meu filho que seria o próximo rei de Tebas, ele vai me matar e vai casar com a mãe dele, Jocasta. Jocasta era a mãe de Édipo, né? O pai dele, então, resolve se livrar dele. Então, leva ele num monte distante e joga ele lá, joga ele fora. E para morrer, não é? Para ter certeza que ele vai morrer, ele bota ele lá no Monte Citerão e prega nos pés dele 2 pregos enormes e deixa ele lá para morrer, Édipo. Mas só que um pastor passa e salva Édipo. E aí leva ele embora, cuida dos pés dele e põe esse nome nele e chama ele, o apelido dele é de Pés Furados, por causa dos pés furados, que o pai dele fez isso. Ele vai
Mas o rei de Corinto, a mesma cidade em que o apóstolo Paulo funda a igreja, que tem as cartas, o rei de Corinto viu aquele garoto bonito e quis adotar ele como filho. E adotou. E um dia, quando ele está maior, quando ele já é um homem, ele também vai lá no oráculo de Delfos. E ele ouve a mesma profecia que o pai ouviu, que ele ia matar seu pai e que ia casar com a sua mãe. Os estoicos, essa é a história preferida na mitologia grega. Édipo é o grande herói deles. Édipo ouve a mesma profecia, e Édipo fica horrorizado, eu vou matar meu pai, casar com a minha mãe, só que ele era adotado desde criancinha, ele achava que o pai dele era o rei de Corinto, e a mãe dele era a mãe dele lá. Então ele foge, ele vai embora, e quando ele vai embora, ele encontra o pai dele verdadeiro, e ele acaba matando o pai dele, e ele acaba encontrando a mãe dele, Jocasta, e casa com a mãe dele. Você vê, os estoicos são fatalistas, eles achavam que independente se uma coisa vai acontecer, não importa o que você faça, o que você faz não tem importância nenhuma, o que você faz não tem nenhum peso, é peso zero, vai acontecer como tem que acontecer. Tem a esfinge, a famosa esfinge de Tebas, que ia destruir Tebas, a não ser que alguém decifrasse o segredo da esfinge. Se eu não me engano, o mistério lá que ela deu ou a destruir era um animal. Qual é o animal que de manhã tem 2 pernas, de tarde tem 4 pernas e de noite tem 3 pernas? Esse era a esfinge, né? Ou tu me decifra ou vou destruir tudo, vou destruir Tebas. E Édipo é o cara que resolve isso e salva Tebas. Ele acaba chegando à conclusão que a resposta àquilo que a esfinge perguntou é que o animal era o homem, que de manhã é a infância do homem, não é? Então, de manhã tem 4 patas, porque o ser humano, quando é criancinha, ele engatinha. Mas quando ele está no meio do dia, que ele é um adulto, ele anda com as 2 pernas. Mas quando ele fica velho, ele tem que andar com uma bengala, assim, ele tem que se apoiar. Então, era isso, quando é um animal que de manhã anda com 4 patas, no meio do dia com 2 patas, e no final do dia com 3. Ele decifra, salva, mas ele descobre que ele casou com a mãe dele, e descobre que ele matou o pai dele, ele fica arrasado, fica desesperado. Jocasta se mata. A mãe dele, quando descobre que casou com o filho, ela se mata. E ele fica arrasado, ele disse, de certa forma, de uma maneira invertida, o segredo da esfinge é a minha miséria, porque eu comecei diferente, comecei com... quando matei meu pai, casei com a minha mãe, eu me tornei esse animal de 4 patas, uma besta, e ele fura os olhos, porque ele não se perdoa por não ter reconhecido a mãe dele, por ter olhado para a mãe dele e não ter visto nela a sua mãe, e sim uma mulher para se casar. Então ele fura os seus olhos e ele passa a andar então com uma bengala. Ele diz, agora eu estou com essas 3, eu já tive 2 pernas, depois fiquei com uma besta e acabei com 3, porque eu sou um homem cego. Essa era a história dos estoicos. Os estoicos acreditavam, eles eram fatalistas. Infelizmente, muitos cristãos, eles não conseguem ir além desses pagãos quando eles pensam que Deus é totalmente soberano sobre todos os eventos da vida. Essas pessoas acreditam, muitos cristãos, eles têm dificuldade com claro ensino bíblico, porque eles acreditam que se isso é verdade, o que eu faço não importa. Só que a Bíblia diz o seguinte: Deus decreta todas as coisas e você é responsável. Não tem nada a ver com aquilo que eles pensavam, aquilo com que os estoicos pensavam. Já os epicureus, eles eram diferentes. Você sabe que eles tinham uma filosofia totalmente diferente
dos estoicos. Eles pensavam em aproveitar a vida, em gozar, porque não tinha o centro, o logos do universo, era você encontrar a felicidade. E por que eles pensavam assim? Então eles pensavam que você devia fugir de todo o sofrimento possível, porque como a vida é prazer, você devia fugir de todo o sofrimento. É por isso que os grandes heróis são estoicos, porque como o cara é fatalista, ele não tinha medo de ir para a guerra, ele pensava o quê? Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Não adianta eu não ir para a guerra, se eu não for para a guerra, eu vou estar andando aqui e vou tropeçar, cair e morrer. Não adianta. Então eles ficavam se protegendo, um cara enfrentava 10, se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Não faz diferença se eu enfrento 10 ou um só. Porque eles acreditavam, eles eram fatalistas. Já os epicureus, ou epicuristas, eles fugiam de todo o sofrimento, porque eles achavam que tudo era uma busca do prazer. Aqui está um relato de uma aproximação do mal e do sofrimento com Deus. Paulo está com os prisioneiros. Paulo diz que eles estão há 14 dias sem comer e sem dormir. Você já ficou 14 dias sem comer e sem dormir? Então é isso. Mas imagina você ficar 14 dias sem comer e sem dormir, mas num barco, balançando, sem ver luz. Paulo diz que ninguém viu luz durante esses 14 dias. Eles perderam toda a esperança. Eles jogaram a comida fora, jogaram a bagagem fora, eles jogaram a vela, as coisas do barco, foram jogar tudo fora para ver se o barco não afundava. E Paulo disse para aqueles homens: eu disse que nós não devíamos ter saído da ilha, mas vocês não me ouviram. Mas agora vocês fiquem em paz, porque ontem o Deus que eu sirvo, o anjo do Deus que eu sirvo, chegou até mim e disse que ninguém vai morrer. Porque é a vontade dele que eu chegue em Roma para ser julgado. Nós sabemos que ele vai ser julgado e vai ser morto. Então ninguém vai morrer. E Paulo diz que depois de muito tempo, a apóstolo Paulo disse assim: agora vamos comer alguma coisa. Nós estamos esses dias todos sem comer, estamos fracos. Nós vamos ter que... o barco vai se aproximar de uma ilha e nós vamos ter que se jogar no mar. E cada um, quem sabe nadar, nada. Quem não sabe nadar, agarra num pedaço de madeira. Mas Deus diz que ninguém morre. Ninguém morre, mas não vai ser fácil, vai ser assim. E eles perceberam que, de repente, eles jogavam toda hora lá a medição, descobriram que estava a 36 metros. Eles perceberam: estamos chegando perto de alguma coisa. E depois jogaram de novo 26 metros. Estamos perto, nós temos que jogar as âncoras, parar o barco, senão a gente vai bater em alguma rocha e vai destruir tudo. Aí acabou o barco. Então a Bíblia diz que eles jogaram as âncoras e ficaram todos rezando para o dia amanhecer logo. O que é engraçado, né? Dia não amanhece logo. Não é? Dia é dia, assim. Se falta 5 horas, não adianta você orar. Senhor, faz amanhecer. Não amanhece. Mas eles estavam, na verdade, pedindo: não deixe o barco afundar até amanhecer. Mas quando estava quase amanhecendo, os marinheiros falaram: não, vamos jogar uma âncora aqui. E a Bíblia diz que, na verdade, eles estavam mentindo. Eles estavam, em vez de jogar uma âncora, eles estavam jogando um barco, assim, abaixando um barco sem ninguém ver, porque eles iam fugir. Os marinheiros. Não eram estoicos esses. Não eram. Eles eram epicureus. Eram covardes, eles queriam fugir. Aí Paulo soube disso, olha, chamou o centurião romano e o soldado falou assim: se eles descerem do barco, vocês vão morrer. Você pode pensar assim: mas como isso? Como se eles descerem do barco vão morrer? Paulo não tinha dito que ninguém ia morrer? Que Deus tinha dado a vida de todas as pessoas do barco, ia salvar todas elas? Como é que, se eles saírem do barco, eles vão morrer? Você vê, a verdade, na Bíblia não existe profecia falível. A nossa geração, um século atrás só, não é? A partir de 1906, não satisfeita com a Bíblia, trouxe novas revelações, que não são novas revelações, mas trouxe. Mas só que inventou uma coisa que não existe na Bíblia, que é a profecia falível. Na Bíblia não existe profecia falível. Deuteronômio diz o seguinte: um profeta que falar algo que Deus não disse deve morrer. E se um profeta falar algo na sua vida um dia que não se cumpra, é mentira, ele não é profeta. Não existe profecia falível na Bíblia. Não existe essa coisa de que o profeta errava 3, acertava uma, aí errava umas 4, acertava umas 3, e ele era um profeta. É um charlatão. Aí ele fazia um monte de previsão e ia acertando quando dava. A Bíblia diz, em Deuteronômio: não, um profeta que falar no meu nome, que eu não falei, ele deve morrer. E se alguém falar alguma coisa em meu nome, e não acontecer exatamente, sempre, não é um profeta. Então, na Bíblia, no Velho Testamento,
não existe profecia falível. Quando você chega aos apóstolos, não existe profecia falível, não existe um profeta que diga algo que não aconteça, o que disse vai ter que acontecer, ou ele simplesmente é falso. Mas é óbvio que quando você tem o que não é verdadeiro, você tem que dar um jeito de inventar algo que a Bíblia não diz. Então, o apóstolo Paulo falou nessa base. Por exemplo, isso que eu estou falando em Deuteronômio 18, 22, diz assim: se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer e se cumprir, não é do Senhor. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, e que falar em nome de outro, terá que ser morto. Então, eu podia falar a respeito disso e fazer um sermão todo a respeito disso, de como na Bíblia não existe profecia falível, mas esse não é o tema desta noite. Mas Paulo, quando diz, ele diz que Deus falou. Então você vê, Deus falou algo que ninguém vai morrer, então ninguém vai morrer. Se você pensa como uns epicureus, você vai pensar assim: o que todo mundo faz no barco não importa. Mas Paulo diz: não importa, vocês não podem sair do barco, vocês têm que ficar no barco. Então você vê que, na verdade, aquilo que a Bíblia diz é muito mais complexo do que qualquer filosofia. Não tem nada a ver com o fatalismo dos epicureus, dos estoicos, que você vê, Édipo, ele fez tudo para ele não casar com a mãe dele, mas ele casou. Ele fez de tudo para não matar o pai, mas ele matou. Muitos cristãos são pagãos, eles nunca entenderam o evangelho. Você vai ver cristão falando assim: então quer dizer que se Deus não elegeu um homem, ele vai buscar, Deus vai buscar, Deus vai buscar, Deus vai amar Deus, mas como ele não foi eleito, ele está perdido. Esse cara é um estoico, ele não é um cristão, ele é um pagão. Ele não consegue compreender. Ele jamais leu a Bíblia com seriedade. A Bíblia jamais diz que alguém busca Deus e busca ir para o céu. É impossível. Não existe um homem que buscou a Deus e que não encontrou Deus porque ele não era eleito. A Bíblia diz que não há quem busque Deus, nenhum sequer. Nunca, jamais um homem buscou a Deus. Os homens fogem de Deus. Um homem não acha Deus, não é porque Deus se esconde, ele não acha Deus da mesma maneira que um ladrão não acha a polícia. Ladrão não acha a polícia porque a polícia se esconde, porque ladrão foge da polícia. Se a polícia está ali, ele vai para lá. O homem não busca Deus, o homem foge de Deus. E se ele pudesse, ele matava Deus, e quando ele pôde, ele matou Deus no mundo. Então você vê, é muito mais misterioso, complexo e paradoxal o problema do mal do que e do decreto de Deus, do que qualquer filosofia pagã. Mas tem cristãos que não conseguem ultrapassar nem a filosofia pagã. Os epicureus são mais sofisticados, porque eram filósofos do que muitos. Eu estava todo dia lendo uma reportagem na revista Harper de Max Lucado, que é um escritor americano, ensaísta, está com 59 anos, e o nome do que ele escreveu era Sangue nos Trilhos. Era sobre algo que aconteceu, e ele estava usando isso para dizer que depois que ele viu isso, olhou essa história, ia contar essa história, tentou contar essa história, ele pensou: o Deus da Bíblia não pode existir. Porque em 1999, uma família em Massachusetts estava caminhando lá no meio da mata, uma família com 5 pessoas, e eles acabaram passando na linha da férrea, aí um trem pegou todo mundo, matou todo mundo. Então os repórteres, todo mundo foi lá contar a história. E ele diz, o ser humano ele sempre tem que encontrar uma razão para as histórias. Até para você contar uma reportagem, você tem que contar uma narrativa. Ele diz: a gente tentou encontrar uma narrativa. Essa tragédia, a culpa foi o quê? Foi culpa do governo. A gente sempre acha que o primeiro culpado de tudo é o governo. Não é? Então ele acha: qual é o governo? O governo não fez a lei certa, as leis adequadas, e então aconteceu essa tragédia. Mas eles foram investigar e o governo não era culpado. Estava tudo certo, a lei estava certa. Então a culpa é da empresa, porque a empresa não deve ter respeitado as leis. Mas não, a empresa tinha feito tudo da maneira correta. Então a culpa é de quem pensou as leis, que não cobriu tudo, mas estava tudo certo. Então aqueles homens deviam ser muito maus para serem atropelados por um trem. Ele disse que não era uma família de um pai, uma mãe, filhos, não tinha
Então ele levanta aquele argumento velho, aquele silogismo, que tem a parte A que diz, olha, o Deus bíblico é um Deus todo-poderoso, amoroso, e não encheria o mundo de sofrimento sem sentido. Porque até a gente entende o sofrimento com um sentido. Ou seja, alguém morreu para salvar alguém. Alguém foi para a guerra, então da morte, mas para preservar a paz. Há sofrimentos que a gente consegue entender, é o que ele está dizendo. Porque você consegue entender porque o sofrimento faz sentido. Você descobriu que alguém aconteceu uma desgraça ali. Mas aí você vai ver, mas alguém foi salvo, mas aconteceu aquilo. Então esse cara era mal demais, foi justiça isso ter acontecido. Mas ele disse que esse é o grande drama, é o drama do sofrimento sem sentido no mundo. Isso segundo ele. O sofrimento que você não encontra nenhuma razão. Não salvou ninguém, não aconteceu nada, não saiu nada bom disso, a não ser uma desgraça sem sentido. E ele disse, todos nós e todos os grandes repórteres investigativos examinamos aquilo e não tinha nenhum sentido, nós não conseguimos encontrar nenhum sentido naquele sofrimento. E se Deus tem esse poder inteiro e pode impedir o sofrimento, ele pode impedir todo o sofrimento, e ele não impede o sofrimento sem sentido, então esse Deus não existe. E porque ele disse, eu não consigo achar nenhum ponto em que esse sofrimento todo, essa desgraça, encontre sentido. Você vê como o que ele está dizendo, está fazendo um silogismo, parece um raciocínio lógico, mas é totalmente falacioso, porque ele julga, você vê, ele diz que não consegue compreender Deus, mas ele parte do princípio de que ele entende o sofrimento, e que ele investigou o sofrimento e não achou nenhuma razão, e que se ele não achou nenhuma razão é porque não existe, é o que ele acha. Ou seja, ele acha que ele não pode compreender Deus, mas ele pode compreender o sofrimento, a mente dele pode compreender o sofrimento, e ele chegou à conclusão que não há nenhum sentido para aquele sofrimento, e se ele chegou à conclusão que não há nenhum sentido para aquele sofrimento, é porque não existe nenhum sentido para aquele sofrimento. Imagine um exemplo, para trazer isso para nossas vidas, que você tem um emprego, e você tem um filho de 5 anos, e agora você arruma um outro emprego no outro estado, você mora no Rio, vai ao emprego em Minas, em São Paulo, sei lá, no Nordeste, no Sul, e você arruma esse emprego, ele paga 10 vezes mais, e ele não só paga 10 vezes mais, ele é um emprego que você sonha fazer, as suas habilidades, e você, então, quer ir para este emprego, você vai ter que chamar o seu filho de 5 anos e dizer, olha, filhinho, sabe todos os seus amiguinhos? Então, você vai ter que perder todos. Vai perder todos os amiguinhos. Sabe aquela escola que tu gosta? Vai ter que perder também. Sabe essa casa que a gente mora, que você gosta? Então, não dá mais. Porque o papai vai ter que ir para esse emprego, você vai perder tudo, vai ficar sem nada. Sabe o laguinho de peixe que tem lá no quintal? Então, esquece, porque não tem laguinho de peixe, você não vai ter mais o laguinho de peixe, vai ter que deixar o laguinho de peixe. E a gente vai morar num prédio, lá não tem laguinho de peixe. E você pode tentar fazer a criança entender a razão disso. Você pode dizer para ele assim, mas filho, você compreende a razão dessas perdas todas na sua vida? Você está perdendo tudo, assim, tudo que você acha importante. Mas, filho, com isso o papai vai fazer você poder estudar nas melhores universidades. O papai vai poder mandar você estudar lá em Harvard. Porque o papai vai ter recursos, vai mudar a nossa família. Agora, uma criança de 5 anos vai pensar, o que é faculdade? O que é isso? Eu vou perder o laguinho de peixe porque a faculdade? Eu não quero faculdade, eu não quero perder essas coisas, isso é terrível, meus amiguinhos, minha escola, meu laguinho de peixe, o peixinho dourado, eu não quero perder nada disso. É por isso que o pai tem que dizer assim para o filhinho, filhinho, você não vai entender nunca a razão pelo que você tem que perder tudo isso, a gente vai se mudar, é inútil tentar explicar para uma criança de 5 anos as razões para todas aquelas perdas. Agora, se isso é verdade, na distância que separa mim de um filho de 5 anos, ele não pode entender porque eu estou fazendo ele perder tudo que ele gosta, amiguinhos, escola, ambiente, casinha, laguinho de peixe. Imagina entre eu e Deus. A ideia de que eu olhei para algo e olhei tudo, e como não achei nenhuma razão boa, aquela criança não ia achar nenhuma razão boa para perder todas essas coisas. E que por isso não existe uma boa razão, é por ignorância. E é totalmente irracional, porque a pessoa que diz isso, ela parte do princípio, no silogismo lógico dela, de que Deus seria capaz de impedir todo o mal do mundo, se quisesse. Agora,
Se você imagina um Deus que é capaz de deter todo o mal do mundo, você tem que imaginar que ele tem uma mente muito superior à tua. Você não pode acabar com mal nenhum. E que ele pode achar 1000 razões no mal acontecer que você nunca vai saber. Como aquela criança nunca vai saber por que é importante ir para uma universidade. Se ela está, sei lá, no CA ainda, não sei o que as pessoas fazem com 5 anos de idade hoje. Você vê, é totalmente falacioso, porque o cara primeiro, ele estabelece que Deus pode acabar com tudo, então ele está imaginando um Deus imenso. Mas ao mesmo tempo ele diz, mas minha mente já determinou que esse sofrimento não faz sentido. Ora, se eu imagino e olho para um Deus que pode acabar com todo o mal, eu posso imaginar que a mente desse Deus pode enxergar 1000 coisas que a minha mente não pode. Portanto, o silogismo, na verdade, é totalmente falacioso. E é assim que, na maior parte das vezes, as pessoas se aproximam dessa realidade. Então, aquela criança ficaria totalmente chateada, triste, porque o pai tirou toda a vida dela, acabou com a vida dela, tirou tudo, não deixou nada. Paulo e Lucas nos dão uma compreensão muito mais complexa, incrível, da sofisticada relação de Deus com todos os eventos. De tal maneira que Deus é totalmente soberano, Ele decreta tudo e você é responsável. Todos nós somos responsáveis diante de Deus. E essas duas coisas andam juntas. Deus tem o perfeito domínio sobre todas as coisas e você é responsável. Então, o livro de Lamentações, capítulo 3, de 36 a 38, diz assim: quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tantas desgraças quantas bênçãos. Numa enorme quantidade de passagens na Bíblia diz que Deus decreta todas as coisas. E você só tem como enxergar a realidade disso olhando quão complexo isso é. Se você for tiver uma mente só um pouquinho sofisticada, você ainda pode elaborar algumas filosofias como os estoicos e epicureus. A maior parte das pessoas nem isso. São só aquela criança de 5 anos de idade mesmo que por alguma razão acha que realmente pode determinar com a sua mente que nada que o seu pai faz sentido, porque se não faz sentido para ela, o pai fazia ela perder todas aquelas coisas e sofrer a perda do peixinho dourado, a perda do laguinho, e a perda dos amiguinhos, e a perda do parquinho, e a perda da casa que eles moram. O pai não tem nenhuma razão, porque ele não consegue ver nenhuma razão, provavelmente o pai não deve ter nenhuma razão também, para tanto sofrimento, para tanta perda na vida daquela criança, perdeu o seu mundo. Então a Bíblia fala sobre o propósito de Deus, Atos 4, 28, fala sobre o plano de Deus no Salmo 33, 1, e sobre o conselho de Deus em Efésios 11, que ele faz tudo segundo o conselho da sua vontade, e sobre a vontade decretiva de Deus, Isaías 46, 10. Não importa a designação que você queira dar, como Jeremias deu aqui em Lamentações, isso tudo junto é chamado do decreto de Deus, o decreto de Deus. De uma forma ou de outra, cada uma dessas designações estão apontando para a mesma coisa, não é? Como Deus tem um perfeito controle absoluto de todas as coisas e nada acontece sem que Deus queira que aquilo aconteça. E nada pode frustrar esses decretos de Deus. A Bíblia diz assim: desde toda a eternidade, Deus... Confissão de Fé de Westminster. Desde toda a eternidade, Deus, pelo seu muito sábio, santo conselho, da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo o que acontece. Lá na eternidade, Deus decretou tudo o que acontece, de maneira livre e soberana. É assim que a Bíblia pega isso que os teólogos aqui de Westminster estão falando. Quando ela transforma isso em palavras, ela fala sobre o plano de Deus, o conselho de Deus, o beneplácito de Deus, o decreto de Deus. E há 3 coisas sobre o decreto de Deus na Bíblia. Como nós falamos há 12 domingos atrás de manhã, nós precisamos, o apóstolo Paulo está falando sobre as nossas fontes de epistemologia. A tua epistemologia pode vir da tradição, né, do que a tua faixa etária pensa, do que o mundo pensa, do que a igreja pensa. Paulo diz, essa fonte de epistemologia, de conhecimento é falsa.
Ou você pode ter a epistemologia mais moderna, que é, eu sigo o meu coração, o que eu sinto. Paulo diz, é falso também. Um verdadeiro homem regenerado, ele só tem uma fonte de epistemologia, de conhecimento, a palavra de Deus, o que ela diz. A Bíblia diz que o decreto de Deus é 3 coisas, ele é eterno, imutável e exaustivo. Então, por que ele é eterno? Porque ele foi feito antes da criação do mundo. Quando eu falo mundo, nós estamos falando sobre o universo, nós estamos falando sobre o cosmo. Qual é a definição de cosmo? Cosmo é tudo menos Deus. Então, imagina o tempo, quando o tempo passou a existir. Então, a Bíblia diz que o decreto de Deus foi determinado antes que o tempo fosse criado. Não é só você fosse criado, o homem fosse criado. Davi, por exemplo, diz no Salmo 39:16, antes, Davi, ele adora Deus, né? E ele diz que antes que ele vivesse, todos os seus dias estavam escritos, todos eles estavam lá. Não é algo que foi acontecendo depois. A Bíblia diz que a eleição pessoal foi feita antes da fundação do mundo. Isso é o quê? Antes de haver anjos, antes de haver cosmo. Só existia Deus quando Deus fez essa eleição, como está em Efésios 1:4, Mateus 25:34, 2 Timóteo 1:9. Então Paulo deixa claro que a salvação tua e a minha, que somos gentios, é um mistério que esteve oculto, mas que Deus decretou isso antes dos tempos eternos, antes de existir o tempo, antes de existir qualquer criatura. Não existia anjo, nem anjo que caiu, não existia o tempo, portanto não existia nada a não ser Deus. Efésios 3:10 diz assim, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e das autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano, que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, e que nós fomos predestinados antes dos tempos eternos, 1 Coríntios 2:7, pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Então a Bíblia afirma que Deus decretou e determinou todas as coisas. Em Isaías 46:10, Deus diz, eu anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho, o decreto ficará firme, e eu farei toda a minha vontade. Nada do propósito de Deus, do decreto de Deus deixará de ser realizado. Vai se realizar exatamente como Deus determinou. E a Bíblia diz então que todas as coisas estão debaixo desse decreto de Deus, da vontade de Deus, desse propósito fixo de Deus, que nós chamamos de decreto, e isso tem implicações incríveis. Por exemplo, o decreto de Deus, ele é totalmente incondicional. Ou seja, Deus não olhou para nada fora dele para fazer nada do seu decreto. Não é só para decretar a eleição da igreja, não, é qualquer coisa. Todas as coisas que ele decretou é totalmente incondicional, ou seja, não havia nada, não existia nada externo a Deus para influenciar Deus. Esses decretos são eternos. Não existia mundo, não existia o cosmo, não existia nada, só existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É por isso que a aliança é eterna, os decretos são eternos, ou seja, não existia nada externo a Deus. Portanto, o decreto tinha que ser incondicional, não podia se basear em nada. Nada existia, a não ser a mente de Deus. Ele decidiu fazer algo, e não havia nada que ou se opusesse ao que ele queria fazer, ou que pudesse clamar, deixa eu fazer parte disso, ou não existia nada. Jonathan Edwards diz assim, a vontade de Deus é suprema, subjugada a si mesmo e independente de qualquer coisa fora de si mesmo, estando em tudo determinada apenas pelo seu próprio conselho, seguindo nada mais que não seja somente a sua sabedoria. Você pode dizer, por quê? Porque quando Deus fez os seus decretos, não existia nada, só existia Deus. Então ele estava seguindo o quê? A sua sabedoria. Como Paulo vai dizer no final, a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Então isso não podia ser diferente. A Bíblia diz isso, e é óbvio que isso é a verdade bíblica e lógica, porque se só Deus estava presente na eternidade, quando ele decretou, como está em Colossenses 1,17,
e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele e nele. Então, quando Deus fez o decreto, não existia nada a não ser Ele mesmo, a sua mente, o Pai, o Filho e o Espírito, e Ele só se guiou nisso. Tudo que Ele decretou segundo, como Paulo diz em Efésios 1:11, segundo o beneplácito da sua vontade. Não existia nada a não ser Deus. Então o decreto de Deus não foi influenciado por nada externo. Não existia nada externo para influenciar. Como está em Gênesis 1:1, quando o tempo é criado, ou João 1:1 e 3, quando ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O resultado inevitável dessa verdade é que cada decisão de Deus eterna, que compõe o seu decreto soberano, mesmo os eventos mais comuns, e ações, e intenções no mundo, cada uma delas, cada decreto de Deus é inteiramente livre e seguiu tão somente a sua própria vontade. Só Deus é soberanamente livre, você vê? Ele, quando decretou todas as coisas, nada existia, a não ser Ele mesmo. Por isso que a Bíblia repete do tempo inteiro que Deus sempre decretou segundo o seu bem-prazer, segundo a sua vontade, só, sempre. Por exemplo, no Salmo 115:3 diz assim: o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Ou seja, Ele faz tudo como? Consultando só o que lhe agrada. Ele faz sempre o que lhe agrada. No Salmo 135:6 diz: o Senhor faz tudo o que lhe agrada nos céus e na terra, nos mares e em todas as profundezas. Ele sempre está lá, Ele está seguindo o seu decreto. Isaías 46:10 diz: desde o início eu faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá, digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Filipenses 2:13 diz: pois é Deus quem efetua em você tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua vontade. Então a Bíblia, ela quer afirmar todo o tempo, você vê, não é dificuldade, as dificuldades que há no mundo, e que aí, infelizmente, há grandemente na igreja, não é porque a Bíblia não é clara, nem porque ela não é direta, nem porque ela não é lógica. A Bíblia sempre tem o cuidado de afirmar, sempre, repetidamente, que o decreto de Deus nunca foi baseado em algo externo, e que algo externo não existia quando Ele fez os seus decretos. Não adianta você pensar, e o futuro? O futuro não existe, não existia nada. O futuro que você está dizendo que existia é o decreto de Deus. Porque só vai existir, quando não existia nada, o que Ele decretar. Deus não pode olhar para algo, mas aí Deus olhar para algo que não existia nada. Só vai existir o que Ele quer. Só vai existir o que Ele decretar. O que Ele não decreta não existe. Nós estamos na eternidade. Então Daniel 4:35 diz assim: e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a vontade dEle, Ele opera como quer com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa parar a sua mão, e não há quem possa perguntar: o que fazes? Não há nem quem possa perguntar a Ele o que Ele está fazendo, inquirir a Deus. Então a Bíblia diz que o decreto de Deus é eterno, porque Ele foi feito na eternidade, quando só existia Deus, e por isso o decreto de Deus é imutável, imutável. Você pode dizer assim: tudo bem, o decreto de Deus é eterno e incondicional, já que não existia nada. Mas e se Deus depois mudasse o decreto dele, na frente? É óbvio que você vai ter que pensar em razões que vão contrariar a lógica e todos os atributos de Deus para dizer a razão pela qual Deus mudaria. Mas a Bíblia não te dá nem essa chance de fazer essa idiotice que seria, né? Muitas pessoas levantam essa objeção: o decreto de Deus é incondicional, mas é igualmente imutável. Mas e se Deus mudasse? A Bíblia diz que é o contrário. Deus frustra as intenções dos homens, mas nunca os homens frustram as intenções de Deus. O propósito de Deus, o decreto de Deus fica firme. Ele faz sempre a sua vontade. No Salmo 33:10 diz assim: o Senhor desfaz os planos das nações e frustra o propósito dos povos. O Império Romano tinha muitos planos, mas foi frustrado. Acabou. Sabe? Os nazistas ia durar 1000 anos. Durou 1000 anos? Não durou 1000 anos. As nações têm propósito. A Bíblia diz: Deus frustra. Deus frustra. Eles não, nunca a Bíblia diz que o homem frustra Deus. A intenção do homem, o plano do homem, alguma coisa do homem. É o contrário.
No Salmo 33:11 diz: mas os planos do Senhor, o salmista quer mostrar que, para que você não tenha nenhuma dúvida, não só ele frustra o plano dos homens, mas o salmista quer mostrar que o plano de Deus é impossível de ser frustrado por qualquer coisa. Então ele diz assim no capítulo 33, verso 11, logo na frente ele diz: mas os planos do Senhor permanecem para sempre, eles são imutáveis, os propósitos do seu coração duram por todas as gerações. Ninguém na criação, não é que pode frustrar Deus, não pode, mas não pode nem questionar Deus, porque Ele faz as coisas como Ele faz. É o que nós vimos. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, mas não só resistir, ninguém pode dizer: o que fizeste? Então é por isso que Deus, Ele faz uma pergunta para todos os homens com sarcasmo, porque o Senhor dos Exércitos, assim, Isaías 14:27, porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem vai invalidar? É a sua mão, e a sua mão está estendida, quem, pois, fará ele voltar atrás? Quem fará? Quem fará Deus mudar o seu decreto? Quem fará ele voltar suas mãos atrás? Jó, ele se depara exatamente com a vontade de Deus. Jó é como aquela criança, ele nunca entendeu porque que Deus matou seus 10 filhos, tirou tudo que ele tinha, deixou ele ter uma doença horrível e ficar se coçando com cacos de telha. Ele nunca entendeu, nunca. E Deus também nunca explicou. Como um pai, eu disse para vocês que um pai sensato não ia ficar tentando explicar à criança que aquilo ia ser bom para a sua universidade, mas que é uma idiotice se a criança pensasse, mas seria razoável uma criança de 5 anos pensar assim. O problema é quando adultos pensam, né? Uma criança pensar: papai não tem nenhuma razão, papai me faz sofrer à toa, eu perdi o peixinho dourado, perdi a escolinha, perdi o parquinho, perdi os amiguinhos, ele é mau, né? Ele está fazendo uma maldade. Não há propósito nisso, porque minha mente não consegue ver nenhum propósito, não existe propósito. E o pai tem, é óbvio, 1000 propósitos que ele não consegue enxergar. E Jó não enxergou propósito nenhum, mas ele falou assim: pensei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Eu não estou vendo propósito nenhum, mas certamente deve ter um monte. Eu sou ignorante, eu boto minha mão na boca, eu tapo a minha boca, eu não falo mais nada, porque sempre que eu falo um monte de bobagens. Certamente Deus tinha um monte de planos, e nós sabemos, nós que estávamos fora da história, a gente vê. Mas se Jó não fosse assim, ele ia pensar: o sofrimento é inútil, meus filhos morreram, o que pode fazer de bom? Perder 10 filhos no único dia, porque teve um furacão, um tornado que derrubou a casa, e aí todo mundo matou, e o raio matou minhas ovelhas, e aí as pessoas roubaram tudo que eu sou. Que desgraça, isso não tem sentido, é um sofrimento sem sentido. Mas é preciso perceber que esse decreto não é apenas incondicional e imutável, ele é exaustivo. Você vê, Jó percebeu isso. Eu não entendo, mas nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Isso eu já entendo. Eu entendo que tu tem um propósito, e eles nunca são frustrados por nada. E o teu propósito foi que fez os meus 10 filhos morrer. Foi uma tragédia, não foi uma desgraça, porque não existe furacão sem que tu ordenes. Não foi o demônio, porque o demônio te obedece. O demônio tem que te obedecer, ele não pode fazer nada sem te obedecer. Não foi os ladrões, porque os ladrões iam o quê? Iam fazer algo sem que tu visse. Eles existem, se movem, respiram em ti. Então os teus propósitos não podem ser frustrados. Cada uma dessas coisas foi o teu propósito. E agora eu me abomino no pó e na cinza, porque meus olhos estão te vendo maior. Está começando a gerar adoração, doxologia. Ele está vendo Deus maior. Então é preciso você perceber que a terceira coisa é que é exaustivo. Deus opera tudo segundo o conselho da sua vontade. Tudo quer dizer tudo. No Salmo 115:3 diz: Ele faz sempre o que lhe agrada, mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. No 135:6, Deus mesmo declara abertamente isso. Ele diz assim: desde o início eu faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá, como a gente viu em Isaías 46:10. Ele diz que todo o seu propósito ficará firme e acontecerá como ele decretou. Tudo está acontecendo. Então não confunda a exaustividade com o controle geral. Deus tem um controle geral, nada vai sair do controle. Tem um controle. Não. O que a Bíblia está dizendo por exaustivo, o decreto é exaustivo, é que não há nenhum evento que Deus não tenha decretado.
daquilo que você acha que é maior, importante, a queda do Império Romano, com a queda do passarinho que morreu hoje. Faz diferença, é exaustivo. Nada acontece sem um decreto de Deus. Então, por exemplo, Jó diz que um relâmpago não cai em um lugar se Deus não decretou. Caiu ali, isso é aleatório. Deus tem um controle, mas é geral. Não. A Bíblia diz assim: relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais que cumprem o que Deus determinou. É por isso que Jó sabia que o tornado que derrubou a casa dos filhos dele, é isso. O tornado passou no caminho que tinha que passar, no caminho que estava a casa dos meus filhos. Em Jó 37, 7 até diz assim: porque a neve diz, cai. A neve não cai porque ela cai. Não é, você vê nenhum controle geral. Deus diz, cai sobre a terra, como também a garoa e a forte chuva. Deus controla a garoa e controla a forte chuva. Ele sela as mãos de todo homem, para que conheçam todos os homens a sua obra, e as feras entram no seu esconderijo e ficam nas suas cavernas. Da recâmara do sul sai o tufão, e do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se congelam. Também de umidade carrega as grossas nuvens, e esparge as nuvens com a sua luz. Então elas, segundo o seu prudente conselho, se espalham ao redor, para que façam tudo quanto lhes ordena sobre a superfície do mundo na terra, seja que por vara ou para a sua terra, ou por misericórdia as faz vir. A Bíblia diz que o mato cresce porque Deus decretou que o mato cresça. Você vê, o mato crescer parece uma coisa totalmente, está acontecendo, assim, é só geral, mas a Bíblia diz assim, no Salmo 104:14, é Ele que faz crescer o pasto para o gado, e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar alimento. A Bíblia diz, é Ele que faz brilhar o sol, sabe, lá está acontecendo o hidrogênio sendo dividido em hélio, mas é Deus que está fazendo isso. Deus está fazendo todas essas coisas, como Jesus diz em Mateus 5:45. A Bíblia diz que Deus é que alimenta os animais, Salmo 104:27, que todos eles esperam de Deus o alimento, e que nenhum alimento chega a eles que não venha de Deus. A Bíblia diz que a morte de um passarinho é determinada por Deus. Quem disse é Jesus, Mateus 10:29. Nenhum passarinho cai se Deus não determinou que ele morresse. Então aquele passarinho não caiu por acaso, mas quantos passarinhos morreram hoje? Parece algo totalmente assim, sem importância. Mas a Bíblia diz que Deus também estabelece as nações. Você vê, um Deus que decreta a morte do passarinho, decreta o nascimento de uma grande nação. Você vê uma coisa pequena e uma coisa enorme. E a Bíblia diz que Deus governa as nações, Salmo 22:28. Ele diz que estabelece as nações em Atos 17:26. Mas ele não somente estabelece e remove os reis, como Daniel 12:21 diz. A Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor, e ele faz tudo o que Deus quer. Como está em Provérbios 21, o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, e ele o dirige para o que ele quiser. É por isso que Deus disse, Ciro, meu servo. Ciro era um pagão, viveu no paganismo, morreu no paganismo e se perdeu no paganismo. Mas Deus chamou Ciro de servo porque Deus disse, Ciro vai tirar Israel, Judá, e vai mandar de volta. Ele é o meu servo, ele vai fazer o que eu quero. E Ciro fez exatamente o que Deus determinou. Isaías disse isso um século antes de Ciro nascer e se tornar um rei. Nenhum evento em nossas vidas pessoais escapam dessa exaustividade. É Ele que supre as nossas necessidades. É por isso que você nunca deve dizer, como Nabucodonosor disse, que você tem comida, casa, carro, que você fez, porque você trabalhou, porque Deus te deu. Deus está fazendo suas células se dividir, está fazendo seu coração bater, está fazendo você respirar. Deus está fazendo tudo. Você vê, é Ele que faz crescer aquilo que o homem plantou. Não foi o homem que fez crescer. Não foi o homem que fez seu coração bater, se mover, colocar a semente. Deus está fazendo tudo. Tudo respira, existe e se move nele. Ele que determina a duração das nossas vidas. Salmo 139:16, Jó 14:5. E Ele que dirige os nossos passos individuais. Provérbios 16:9, Jeremias 10:23. Seu controle se estende a tudo e a nossa salvação. Então a Bíblia diz em Romanos 9:15-16, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo, do esforço do homem, mas da misericórdia de Deus. Você vê, ele decreta tudo. Em Efésios 2:8 ele diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, a salvação, nem o dom da fé, nem nada, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém jamais se glorie, ou diga que alguma coisa nisso
saiu dele mesmo. Então ele tem um controle perfeito sobre todos os nossos sofrimentos, como está em Gênesis 45, de 5 a 8, 50 a 20, Jó 1, 21, 2, 10, 12, 9. A Bíblia diz em Gênesis 45, 7, pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Deus tem um controle absoluto sobre o mal, sobre todo o mal, como está em Isaías 45, 7, Lamentações 3, 37, 38, 1 Samuel 12, 25, 2 Samuel 24, 1, Atos 12, 22, 23. Mas, por exemplo, aqui o texto que nós lemos já no início, em Lamentações 3, 37, que diz: quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças quanto as bênçãos. E depois, Jeremias, no versículo na frente, diz assim: de que, pois, se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Ninguém pode resumir melhor isso do que Paulo em sua grande doxologia, a sua grande adoração a esse Deus grande e infinito, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por que ele pode fazer tudo com tudo? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória eternamente, amém. Então Deus definitivamente é a causa final de tudo que acontece. Você vê, Deus decreta tudo, e Deus é a causa final de tudo. De tudo. Mas você vê, isso é muito mais profundo do que aquele pensamento simplório dos estoicos, que ainda é muito mais sofisticado do que o pensamento da maioria das pessoas que se dizem cristãs, apesar de terem a Bíblia. Então, Deus é eterno, e por ele ser eterno e ter feito o seu decreto na eternidade, ele não podia ser influenciado por nada, porque só existia Deus mesmo. Ele é imutável, portanto, ele não pode ser mudado por nada na história, e ele inclui tudo, ele é exaustivo. Agora, ele inclui todas as coisas, todos os eventos macros e micros do universo. Então, através de todos os séculos da história, tudo veio de Deus, tudo foi decretado por Deus, e ele não fez só limites. O que a Bíblia diz é que Deus fez tudo acontecer. Ele não só controlou as coisas, ele não só estabeleceu o limite para as coisas acontecerem, ele fez meticulosamente, total e exaustivamente, soberanamente, decretou todas essas coisas. Agora, isso levanta muitas questões, porque, como eu disse, Deus decretou tudo e você é responsável. Você é responsável. Diferente lá da história de Édipo, que nada que ele fizesse, você vê, ele queria impedir de ele matar o pai e casar com a mãe. Esse é o fatalismo pagão. Ele tentou de todas as formas, ele acabou matando o pai e casando com a mãe. Não foi nada que ele pudesse fazer. E nós devemos começar reconhecendo que a doutrina bíblica do decreto de Deus está em cada parte da Bíblia. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. E muitas pessoas, na dificuldade dessa declaração de Jeremias, Deus decreta todas as desgraças, todas as coisas boas, as pessoas inventaram, tentando escapar das dificuldades disso, a ideia da permissão. Então a gente fala sobre a vontade permissiva de Deus, porque nós não compreendemos com aquela criancinha de 5 anos de idade e estamos tentando, sem entender os propósitos de Deus, falar a respeito dele e colocar os limites que nós achamos adequados à nossa própria mente. E por tudo que nós vimos, os seus decretos nunca podem ser encapsulados pela palavra permissão. É totalmente inconsistente com a Bíblia, inconsistente logicamente, não é? Porque permissão quer dizer não impedir uma tendência de acontecer, ou permitir que aquela tendência aconteça. No final das contas, você vê, isso seria só para alguém falar uma bobagem, mas não impediria nada o fato de Deus ter decretado aquilo. Porque é óbvio que se Deus pudesse impedir algo, e ele olhasse para algo e dissesse, eu não vou impedir, vou deixar acontecer,
foi a vontade dele que fez acontecer, porque ele podia ter impedido, ele não quis. Ele podia ter falado, não vai acontecer, eu não quero. Mas se ele falar, não, tá, isso pensando impiamente, né, negando o que a Bíblia diz. Mas mesmo assim você vê, a pessoa não se livra do fato de que a permissão seria um decreto. Porque se aquilo, a única coisa que podia impedir aquilo de acontecer era Deus falar não, e ele fala, não vou falar não. Quem que decidiu que aquilo acontecesse? Ele. Teria sido ele da mesma forma, você não se livrou nada, você só se tornou alguém que negou a Bíblia, que negou Deus, que negou a verdade de Deus, e você não resolveu nada filosoficamente, nem racionalmente, você só conseguiu negar a verdade e não resolver problema nenhum, quer dizer, agiu como aquela criança mesmo. Mas um conhecido teólogo arminiano disse assim, Deus simplesmente permite que esses agentes produzam o que quiserem, esta é a verdadeira permissão, ou seja, não eficácia na interferência, ou seja, Deus não interfere. O que ele está dizendo é o seguinte, ele simplesmente não está mencionando a Bíblia, porque ele não pode, mas ele está dizendo que Deus não interfere. Quando ele diz que Deus não interfere, ele só não percebe que ele está dizendo uma grande bobagem. Deus decretou do mesmo jeito, porque se Deus podia interferir e dizer não, e se ele dissesse não aconteceria, e Deus não interferiu, é óbvio que Deus seria o responsável, você não resolveu nada. É por isso que você, por exemplo, se você vê uma criancinha se afogando e não fizer nada, você é penalizado pela justiça. Você vai dizer assim, mas eu não fiz nada. Mas você estava lá, você viu que ela ia, você não fez nada, mas eu não fiz nada, eu só dei a permissão. Só foi a minha vontade permissiva, assim, eu olhei e pensei, vai cair. Fiz nada. Não, a pessoa vai dizer, você é responsável, você podia ter impedido, podia segurar a criança, podia tirar a criança, você não fez. Ela é incapaz, você podia ter impedido, você vê. Permitir, quando eu poderia perfeitamente como Deus impedir, é a mesma coisa. Essa pessoa só conseguiu pecar, negar a Bíblia e não resolveu nada. Ela só consegue ir para o inferno de graça, assim, negando a verdade de Deus. Mas toda essa ideia de não interferência nega o que a Bíblia está dizendo, porque a Bíblia não diz sobre permissão, não é? E Deus resolve pensar, vou tentar achar um propósito para isso. Não, a Bíblia diz que Deus decretou esses propósitos antes do mundo existir, na eternidade passada. Não havia nenhum agente maligno no mundo para que pudesse, de alguma forma, ser incluído. Deus pensou, existe um tal chamado demônio. Não era para existir demônio, mas existe demônio. E agora? Vou tentar achar um propósito para esse demônio. Não existiria demônio, queridos. Quando Deus fez o decreto, só existe um demônio porque Ele decretou. Por isso que Lutero dizia que o diabo é o diabo de Deus, porque ele é tão de Deus quanto você é de Deus, quanto os querubins são de Deus. Tudo que existe, todas as potestades e principados, quer caídos, quer não caídos, foram criados por Ele, para Ele, e em Cristo foram criados e para a glória dEle. Tudo, para que Deus pensasse que, embora aquilo fosse contrário à sua vontade, contrário à sua natureza, mas aquilo existe, ele não pode fazer nada, posso existe, eu não gosto, mas existe, por mim não existia, esse demônio existe, então vou tentar achar uma coisa boa para esse troço, para ele conceder a permissão, ou seja, não interferir, para ele se abster de interferir naquilo que aquele demônio quer fazer, para ele só aquecer. Assim você podia falar de permissão, se existisse uma força independente de Deus, que não foi criada por Ele, que não existisse nele, não se movesse nele, não respirasse nele, e não usasse o poder dele para existir. Você pode dizer assim, mas como esse ser mal existe, usa o poder de Deus para fazer maldade? Existe você, eu, as pessoas lá fora, estão falando tudo coisa errada, mas estão usando o quê? O poder de quem? A vida de quem? De Deus, é a mesma coisa, essa lógica. Nada existia no estabelecimento dos decretos de Deus, nada no universo, nem demônios, nem homens, nem universo. A Bíblia diz que nele nós vivemos, nós nos movemos e nós existimos em Deus, não existe algo independente dele que tenha existido, e aí ele viu que esse troço existe, eu vou permitir que ele faça algo aqui, vou tentar dar um jeito. As coisas existem nele, se movem nele. Então você distinguir finalmente uma vontade decretada de Deus, de uma vontade permissiva, é artificial e finalmente é inútil.
Porque você não consegue fazer o que você queria, que era dizer que Deus não tem nada a ver com aquilo, e ainda você nega tudo que a Bíblia diz a respeito de Deus. Então, normalmente, nós não queremos afirmar assim, com medo de parecermos sugerir que, de alguma maneira, Deus tenha uma relação com todas essas coisas que acontecem. Quando Jó disse que nenhum dos seus propósitos podem ser impedidos, ele estava falando das desgraças que aconteceram na vida dele, dos seus filhos. Você pode ver que ele usa até a linguagem, tipo assim, nós recebemos o bem das mãos de Deus, não vamos receber o mal. O mal que ele está dizendo é a morte dos seus filhos, é a perda dos seus bens e a perda da sua saúde. Então, a coisa mais terrível que aconteceu, o maior pecado, a maior tragédia, a coisa mais má que esse mundo já viu, foi o assassinato do Filho de Deus. Agora é óbvio que Deus decretou isso na eternidade. Ou Deus pensou, meu filho um dia vai morrer, vou ter que pensar numa coisa para isso, para me permitir isso. Como é que o filho dele ia morrer se ele não criasse um mundo? Se ele não tivesse um plano eterno para o filho morrer? Na verdade, o mundo foi criado para que o filho dele morresse na cruz. Esse é o plano eterno. A coisa mais má da história está no centro do propósito. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Esse é o propósito. Esse é o decreto. Então, algumas pessoas podem até ter um desejo nobre, mas o desejo nobre não deixam de ser diabólico porque são nobres. Não é? Eu não vou dizer que lá os estoicos pensaram naquelas bobagens que eles pensaram, por isso ou por aquilo, eu não conheço nem os estoicos. Existiam milhares de estoicos, de filósofos epicureus. Eu não sei lá por que todos eles pensaram e abraçaram isso. Eu sei que tudo que eles estavam falando é totalmente errado, logicamente e biblicamente. As Escrituras ensinam claramente que a doutrina é inquestionável de Deus é que Deus é totalmente justo, totalmente santo, totalmente puro, e que Deus ordena todos os eventos e ações, inclusive todos os eventos e ações pecaminosas, inclusive todas as desgraças e todas as coisas que você acha ruim, como aquela criança de 5 anos, achava toda aquela desgraça de perder o peixinho, dourado, laguinho, casa, tudo aquilo horrível, e que o pai não tinha nenhum bom propósito para aquela coisa que ele estava determinando ali, que o filho não podia entender. Então, a Bíblia não fala nunca sobre Deus permitindo que coisas aconteçam para ele poder usar. A Bíblia sempre fala sobre Deus eficazmente decretando as coisas para que toda a vontade dele seja feita. E isso inclui as ações pecaminosas dos homens. Por exemplo, Amós, no capítulo 3, verso 6, diz assim: quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme. Ocorre alguma desgraça na cidade sem que Deus tenha ordenado? Você vê, a Bíblia nunca tem problema de fazer essas afirmações. Ele não diz, ocorre alguma desgraça na cidade sem que Deus tenha permitido, não é isso que ele diz. Ele diz, ocorre alguma desgraça sem que Deus não tenha ordenado. Eu já expliquei aos irmãos que se você falasse que Deus permitiu, é a mesma coisa que Deus podia impedir, mas falou, não quero que aconteça, não vou pedir. Daria no mesmo. Mas você negou a verdade de Deus. Quando nós olhamos para a destruição de Jerusalém pelo Império Babilônico, e é sobre isso que Jeremias estava dizendo, quando ele escreve Lamentações e parte do seu livro, a gente vê ele dizer assim, quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado? Ele está dizendo, os babilônios não podiam fazer nada. Eles vieram aqui, eles mataram grande parte da população, mataram jovens, velhos, mulheres, crianças, levaram cativo garotos, jovens com 15 anos, como Daniel, como Mesaque, Abdenego, levaram eles embora dos seus pais, levaram das suas famílias, fez tudo isso. Agora ele diz assim, quem poderá falar e acontecer se o Senhor não tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças quanto as bênçãos. Então a linguagem é ativa, você vê, não é da boca dele que vem as bênçãos, a bênção vem dele, mas as desgraças ele permite, não é isso, a linguagem é ativa, é o mesmo texto, Deus causa o sofrimento de Judá, capítulo 1, verso 5, Deus inflige a dor, capítulo 1, 12, Deus os entregou nas mãos dos inimigos, capítulo 1, 14, e pisou no lagar, capítulo 1, 15, no 15 diz assim, no 1, 15, o Senhor dispersou todos os guerreiros que me apoiavam, convocou um exército contra mim, é o que ele está dizendo, foi Deus que convocou os babilônios.
para destruir os meus jovens. O Senhor pisou no seu lagar a virgem, a cidade de Judá. É Deus realizando ativamente o que Ele se propõe fazer. É o que Jeremias está dizendo, é o que Jó está dizendo, é o que a Bíblia está dizendo em todo lugar. Lamentações capítulo 2, 17 diz assim: o Senhor fez o que Ele planejou, cumpriu a sua palavra, que há muito tinha decretado. Ele derrubou tudo sem piedade, derrubou tudo, derrubou a cidade inteira, derrubou toda a nossa geração, sem piedade. Exaltou o seu poder, exaltou o poder dos seus adversários. Em Lamentações 3, 43 e 44 diz assim: tu te cobriste de ira e nos perseguiste, massacraste-nos sem piedade, tu te escondeste atrás de uma nuvem, para que nenhuma oração chegasse a ti. E ele diz assim em Lamentações 4:11: o Senhor deu vazão a toda a sua ira, derramou a sua grande fúria, ele acendeu em Sião um fogo que consumiu todos os seus alicerces. Isaías falando sobre a mesma coisa, ele abertamente fala a respeito de Deus ativamente, em todas essas coisas. Assim, por exemplo, em Isaías, ele usa a palavra bara, no hebraico, em Isaías 46, 6 e 7, de forma que do nascente ao poente saibam todos os que não há ninguém além de mim, eu sou o Senhor e não há outro, eu faço a luz e eu crio as trevas, eu promovo a paz, eu causo a desgraça, eu, o Senhor, faço todas as coisas. Aqui você vê, Isaías não faz discriminações, na verdade quem está falando é Deus, mas não faz discriminações. Ele não diz assim: olha, eu promovo a paz e permito o mal. Ele não diz isso, ele diz: eu faço uma coisa e faço a outra, e usa a mesma palavra, bara, ele não usa outra palavra. Eu não fala assim: eu formo a luz e eu permito as trevas. Ele diz: eu formo a luz, eu formo as trevas, eu crio a luz, eu crio as trevas, eu faço todas as coisas. Essa é a linguagem, ela não se limita a males gerais. Nós podemos, no tempo que temos, olhar para a história de José. Essa história foi usada muitas das vezes para as pessoas dizerem: está vendo, Deus permitiu que os irmãos dele vendessem ele, os irmãos vendessem ele, para que Deus fizesse algo, mas não é isso que a Bíblia diz. Deus permite alguns pecados para daquilo tirar algo bom. A Bíblia diz assim em Gênesis 50, 20: vós bem intentaste o mal contra mim, porém Deus intentou para o bem, para fazer, como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. O texto mostra a intenção de Deus e a intenção. Ele diz que Deus tinha uma intenção com aquilo, da mesma maneira que os irmãos dele tinham uma intenção. Deus estava tanto soberanamente envolvido nas provações e tristezas de José, como nas bênçãos que invadiram a vida dele. A Bíblia diz que Deus enviou José para o Egito. Enviou, não é que ele permitiu José ir para o Egito. A Bíblia diz assim, em Gênesis 45, 5: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a vossa conservação de vida, Deus me enviou adiante de vós. Você vê, ele está falando sobre algo positivo. Ele me enviou, como ele enviou Paulo, como ele enviou o seu filho ao mundo. Ele enviou José para o Egito. No versículo 7, ele diz assim: pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por grande livramento. José diz diretamente que não foi os irmãos deles que mandaram ele para o Egito, que foi Deus, Ele diz assim em Gênesis 45, 8: assim não foste vós. Ele já tinha dito várias vezes que foi Deus, mas para que não ficasse nenhuma dúvida, ele está dizendo: não foi vocês que me mandaram para o Egito, assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. A linguagem de permissão nunca entra na história. Ele me enviou, ele fez, ele tinha um propósito. Por exemplo, quando você vê a obstinação do coração dos filhos de Eli, a Bíblia diz algo terrível, diz assim em 1 Samuel 2, 25, pecando o homem. Eli está falando
para os seus filhos. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? A Bíblia diz que ele falou assim com seus filhos, e a Bíblia diz assim: mas eles não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor, nosso Deus, os queria matar. 1 Samuel 12, 25, a Bíblia diz que Deus enviou um espírito maligno sobre Saul, um espírito da parte de Deus. Não é que Deus estava, e quando viu, e tem um espírito maligno indo para Saul, vou deixar, não é isso. A Bíblia diz assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. 1 Samuel 16, 14, da parte do Senhor, é o texto bíblico. O incesto de Absalão com as mulheres do seu pai, as concubinas do seu pai, foi abominável. Mas a Bíblia diz assim, a Bíblia diz, foi abominável diante de Deus, mas a Bíblia declara, Deus diz, eu vou fazer isso. Ele diz assim, Deus, em 2 Samuel 12, 11 e 12, assim diz o Senhor, eis que suscitarei a tua própria casa um mal contra ti, da tua própria casa um mal contra ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel, perante o sol. Ou seja, Deus está dizendo, isso que aconteceu, que teu filho está fazendo agora, ele está lá diante de o povo, com suas mulheres. Deus disse, eu farei isso. Mas ainda o apóstolo Paulo é claro, quando ele fala sobre a apostasia, o erro, as pessoas abraçando o erro em vez de abraçar a verdade, as pessoas não gostarem dessa verdade bíblica e abraçarem o erro, serem piores que os pagãos estoicos no entendimento da realidade. A Bíblia diz assim em 2 Tessalonicenses 2,11, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que eles acreditem na mentira. Está falando sobre pessoas que, em vez de acreditar na verdade, estavam lá em uma relação próxima ao reino de Deus, como nós, mas a Bíblia dizia, eu vou enviar o espírito do erro para que eles creiam na mentira. Mas um exemplo claro e definitivo disso, porque nós não temos tempo de continuar olhando toda a Bíblia, é a crucificação de Cristo. É a pior coisa, é a pior maldade. Qual a maldade maior do mundo? Todos os homens merecem, são dignos de morte, não há nada que possa acontecer no homem, que o ser humano ele pode sofrer injustiças horizontalmente de outro ser humano, de uma nação, de um país, de um tribunal, mas ele nunca sofre injustiça vinda de Deus. Tudo que acontece com o ser humano, ele é digno de morte. O salário do pecado é a morte. Então não há injustiças verticais. E quando você olha, a única pessoa que não merecia nada, a única pessoa justa que andou no mundo é Cristo. Portanto, o assassinato de Cristo é a coisa mais terrível que aconteceu no mundo. A maior maldade. Nenhuma outra maldade se compara ao assassinato do Filho de Deus nesse mundo. Então ninguém pode questionar que o julgamento de Cristo foi totalmente fake. Foi falso. As pessoas sabiam que ele não era culpado. As pessoas subornaram testemunhas para condenar um inocente. Elas sabiam. A condenação é injusta. Foi o maior mal cometido na história da humanidade. No entanto, Pedro diz, ele foi entregue pelo propósito determinado de Deus. A morte do Filho de Deus não é um acidente, não é algo que ele permite, é algo que ele decretou. É a razão pela qual ele criou o mundo. Então Pedro diz assim, em Atos 4, 27 e 28, de fato Herodes e Pôncio Pilatos se reuniram com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Você vê? Essa é a maior maldade de todos os tempos. Pilatos, Pôncio Pilatos, eles fizeram isso, se levantaram contra o teu servo ungido, o Messias, Cristo, e fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Atos 4, 27 e 28. João Calvino, por exemplo, falando a respeito desse texto, ele diz assim, alguns se esforçam na aparência de vindicar a justiça de Deus de qualquer estigma, usando mentiras, recorrendo a evasões de que o mal é feito apenas com a permissão, e não também pela vontade de Deus. Ele mesmo, no entanto, declara abertamente que ele faz isso, repudiando toda evasão.
Nós só acreditamos na epistemologia, na fonte de conhecimento correta, que nós temos a palavra de Deus. Deus disse: eu determinei que meu filho morresse. Jesus diz assim: ninguém tira a minha vida, ninguém tira a minha vida de mim, eu mesmo a dou. Essa é a minha vontade, essa é a vontade do meu Pai, que eu entregue a minha vida, que eu derrame a minha vida. Então é óbvio que Deus, se você consultar as suas sensações, você certamente vai, mesmo grandes homens, eu vou dizer um homem que eu admiro, John Stott, quando ele consultou os seus sentimentos, ele falou uma grande heresia, e está lá marcado na história dele, falando a respeito do inferno, acabou abraçando o aniquilacionismo. Por quê? Ele mesmo disse: porque meus sentimentos, mas ele abraçou a fonte epistemológica errada. Você vê um grande teólogo, ele não pode fugir, ninguém pode, por isso que Paulo diz: se outro pregar, ou se eu mesmo pregar, ninguém pode mudar a verdade. Então, se você se levantar e negar isso, ou acusar Deus de maldade, você não é cristão de forma nenhuma, e nem teme ao Deus da Bíblia. Então, você vai dizer: esse Deus eu não temo. Então, você não teme nenhum, porque só existe esse Deus. Alguém certa vez me disse: eu não acredito, o meu Deus não manda ninguém para o inferno. Eu disse: eu acredito nisso, acredito que teu Deus não manda ninguém para o inferno, mas ele nem existe. Como é que ele vai mandar alguém para o inferno? O Deus que tu inventou não manda ninguém para o inferno, não faz nada. O teu Deus nada, não faz nada, não manda para o céu, não manda para o inferno, porque você não tem um Deus, é Deus que te tem. O meu Deus não manda ninguém para o inferno. Desde quando aquela pessoa tem um Deus? Eu concordei na hora. Não concordo, isso aí eu estou de acordo. A pessoa está de acordo? Estou, porque o teu Deus não manda ninguém para o inferno, porque o teu Deus não existe, se inventou. É igual você falar que o Mickey não manda ninguém para o inferno. Não manda mesmo. Nós não precisamos de forma alguma usar a linguagem permissiva para entendermos, e nós temos que ir para o fim e voltar no domingo que vem para olhar como o sofrimento e como a profundidade da sabedoria de Deus, do conhecimento, se manifesta aqui e nos leva à grande doxologia. Mas nós vemos que o decreto de Deus é eterno, incondicional, imutável e exaustivo. E como vimos, a Confissão de Fé de Westminster diz: desde toda a eternidade, Deus, pelo seu muito sábio santo conselho, de sua própria santa vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece, porém de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violenta a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Está muito difícil, né? Que eles escreveram aqui de modo difícil. Eu vou falar de maneira mais simples. Deus é a causa final de tudo que acontece. Ele é a causa final. Nada acontece sem que Deus tenha decretado, nada. Então a causa final tem que ser Deus. Mesmo todas as ações, mesmo todos os eventos, mesmo os piores, como o assassinato do seu próprio filho. Mas as causas mais, as ações pecaminosas. E nós vimos como você não pode usar a linguagem permissiva. Ele não só permite, ele decretou todas as coisas lá na eternidade, elas são eternas, imutáveis, e Deus é inquestionavelmente justo, e você é responsável. Então, como nós podemos entender isso para irmos para o final deste culto, e domingo que vem aprofundarmos, quando olharmos para como a profundidade da sabedoria, do conhecimento de Deus, se manifestam ainda mais profundamente do que isso que nós estamos olhando hoje. Então, o único caminho verdadeiro de um verdadeiro adorador, quando se chega diante desse Deus imenso, ele se prostra, e ele não está seguindo suas próprias sensibilidades, ele não está agindo como aquela criança de 5 anos que diz: papai está acabando com o meu laguinho de peixe, não vejo nenhuma razão para isso. E ele vai à Escritura. A Bíblia diz que, embora Deus seja a causa final de todas as coisas, até mesmo do mal, e até mesmo do maior mal, Deus é a causa final da cruz. Nós cantamos a cruz hoje. A cruz é o plano eterno de Deus. A cruz está no centro do plano de Deus. A Bíblia mostra que Deus jamais é a causa eficiente do mal.
jamais é a causa próxima do mal. E essa causa próxima do mal, e essa causa eficiente do mal, jamais faz o mal para agradar a Deus. Jamais faz. A Bíblia sempre considera apenas a causa eficiente do mal e a causa próxima do mal responsáveis. Mesmo Deus sendo a causa final. Então, como nós vamos encerrar isso? Deus disse que a Síria, ao destruir Israel, era a vara da sua mão. Você sabe que uma vara é uma coisa inanimada. O meu pai me batia com uma varinha de gabeira, assim, não era nada agradável. Então, a vara é inanimada. Eu não ficava assim com raiva da vara, que vara terrível, né? Eu sabia, é papai, está na mão do papai, né? A vara era um objeto inanimado, a vara não bate em mim. Quem batia era meu pai, graças a Deus ele fez isso. A Bíblia diz assim, se você olhar para Isaías 10, você vai ver que Deus condena a injustiça e a idolatria do seu povo, e ele usa os assírios como uma vara, está nas mãos de Deus. A Bíblia diz assim, Isaías 10, 13 e 4, que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante, atrás de quem vocês correrão para buscar ajuda? Onde deixarão todas as suas riquezas? Nada poderão fazer, a não ser encolher-se entre os prisioneiros, ou cair entre os mortos. Ou você vai estar entre os prisioneiros, ou vai estar entre os mortos. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. Isaías 10, 13 e 4. No versículo 6, a Bíblia diz que Deus executará aquele castigo, por causa da impiedade de Israel, por causa da sua idolatria. E ele vai enviar a Assíria para destruí-los. Não é eu que digo, é a Bíblia. Isaías 10:6. Eu os envio, os assírios, contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece, para saqueá-lo, para arrancar seus bens, para pisotear vocês na lama das ruas. Eu envio como a minha vara. Deus enviará a Síria, ele irá devastar Israel, ele vai derramar o seu juízo sobre Israel, é o que ele diz. Mas se você olhar para o versículo 5, você fica espantado, porque ele fala assim, os assírios são a minha vara, eles vão devastar, eles vão pisar vocês na lama das ruas, vocês vão estar entre os mortos ou entre os prisioneiros. Eles são a vara na minha mão. Mas aí no versículo 5, Isaías 10:5, ele diz assim, mas ai dos assírios, a vara do meu furor, em cujas mãos está o bastão da minha ira. Ora, não é interessante isso? Ele diz, eles são a vara, a minha vara, eles estão na minha ira, eles são o bastão da minha ira, mas ai deles, o meu juízo vai cair sobre eles, vai cair sobre os assírios. Deus chega a se referir à Síria, então, como objeto inanimado, a vara. Eu mesmo, criança, sabia que a vara era um objeto inanimado, que era o meu pai que me dava as varadas, não era a vara que me fazia aquilo, a vara da ira de Deus, ele diz. Então, como Deus pode ser justo em mandar a Síria como juízo sobre Israel, descrever eles como a vara da sua ira contra Israel, e dizer claramente como Deus é ativo, eu os envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece, para saqueá-lo e arrancar-lhe os bens e para pisoteá-lo como a lama das ruas. A questão está no conceito da causalidade final versus a causalidade eficiente. Você vê que os assírios são a causa eficiente da destruição de Israel, mas a causa final é Deus, é a sua ira, é a sua justiça. Deus claramente é a causa final, a Assíria é a causa eficiente. Então, junto com a ordenação soberana de Deus, do juízo de Israel, Deus não coagiu os assírios. Os assírios não pensaram assim, Israel é ímpio, Israel adora ídolos, nós vamos lá ser a vara de Deus, nós vamos lá para que o nome de Deus seja honrado, para que Deus receba toda a glória. Não foi nada disso. Eles foram lá porque eles eram pessoas más. Eles viviam fazendo isso em todo lugar. Isso era o que a Síria fazia o tempo todo. Isso não era o contrário ao coração da Síria. A Síria amava a violência, a Síria amava invadir, saquear. A Síria não estava sentada pacificamente, sentada, vivendo em paz,
tocando a sua harpa, e Deus foi lá, você vai ser a minha vara. Não, não queremos, vai assim mesmo, porque é o que eu quero. Não, eles viviam fazendo isso, eles seguiram seus próprios corações, eles seguiram a sua maldade, seguiram suas inclinações. A razão pela qual eles queriam destruir Israel não era a mesma pela qual Deus queria. Deus queria porque Ele é justo, Deus queria porque Israel era idólatra, Deus queria porque Israel nunca ouviu, Deus queria porque Israel teve profetas como Eliseu, como Elias, profetas maravilhosos, mas eles nunca ouviram nada, eles viveram na mais profunda impiedade. Deus queria castigar justamente Israel pela sua injustiça e idolatria, mas a Assíria tinha suas próprias intenções, e não eram as intenções de Deus, eram intenções totalmente más. Isaías continua dizendo então, mas não é o que eles, os assírios, pretendem. Eles não pretendem o que Deus pretende, não é o que tem planejado. Antes, o seu propósito é destruir e dar fim a todas as nações. Eles querem dominar, eles querem ter poder. Esse é o versículo 7. Então a Bíblia diz, ai dos assírios, a vara do meu furor, em cuja mão está o bastão da minha ira, eu os envio contra uma nação ímpia. Então Isaías diz, mas não é o que eles pretendem, não o que eles planejam. Os nossos comandantes, eles dizem, são como reis. Os assírios são orgulhosos, eles dizem, nós vamos mostrar os nossos músculos de guerra, nós vamos mostrar que nosso exército é poderoso, nós vamos massacrar Israel. De forma nenhuma, o coração dos assírios tem os mesmos motivos que o coração de Deus. Não é o que eles pretendem fazer o que eles fazem em todo lugar. Então Deus ordena a destruição de Israel, e os assírios são a vara na sua mão, mas você vê, os assírios não estão fazendo isso pela mesma razão com que Deus está ordenando eles estão seguindo o seu orgulho. Então qual o propósito de Deus? É um bom propósito, é trazer juízo ao pecado, e a trazer arrependimento ao remanescente que vai ficar, na qual Ele vai trazer Cristo ao mundo. Esse é o propósito de Deus, o propósito santo, é um propósito de um coração santo que pune o pecado. O juiz de toda a terra não fará justiça. Esse é o propósito. A Síria não, eles eram totalmente pecaminosos, então eles são responsáveis pelo seu pecado. Eles são responsáveis, você vê, eles são a causa eficiente, Deus é a causa final, mas Deus tem um propósito santo sendo a causa final. Ele tem um propósito que glorifica o seu nome, traz justiça, castiga o pecado, traz arrependimento. Já os assírios, eles têm um propósito de destruir. É totalmente diferente. Você vê, Deus é a causa final, mas está sendo totalmente justo e santo. Os assírios são a causa eficiente, mas estão sendo totalmente maus, ímpios. E a outra realidade está em 2 Samuel 24, fala sobre Davi contando o povo. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Davi, quando contou o povo, sentiu que tinha pecado. A Bíblia diz assim, depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse, pequei gravemente contra Deus. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque eu cometi uma grande loucura. 2 Samuel 24, 10. Agora, fica evidente que Davi sabia que ele pecou. Por que ele sabia que ele pecou? Porque ele sabia as motivações pelas quais ele contou. Assim que ele contou, ele sabia, foi o orgulho que me fez contar o povo. Eu estou igual Nabucodonosor, não é? Apesar disso acontecer depois, mas a gente pode olhar para Davi e ver que ele está igual Nabucodonosor. Davi estava pensando, olha o meu grande exército, agora eu posso dominar, olha o grande exército que eu construí, olha a minha força. E Deus estava dizendo, como disse para Nabucodonosor séculos depois, tudo isso foi o que te dei, você era só um pastor de ovelhas, isso não é o seu exército. Então ele sabia que tinha sido motivado por algo mal, e ele mesmo se sentiu, ele diz, eu cometi uma loucura. E nós sabemos que não só aquilo foi pecado porque Davi disse, mas porque Deus matou 70 mil homens do exército de Davi, porque ele contou o povo. E em 2 Samuel 24, que diz assim, então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado, e morreram 70 mil homens do povo de Dan a Berseba. Mas o que faz isso tudo ficar mais surpreendente é que em 2 Samuel 24, a Bíblia diz assim, mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi a contar o povo, levando a fazer um censo sobre Israel. Você vê, Deus fez Davi
fazer o censo, porque Deus está virado e Deus queria punir o pecado de Israel. Davi confessou o seu pecado, e Deus castigou o pecado de Davi, e tinha derramado o seu juízo sobre Israel. No entanto, há um outro texto que faz tudo ficar mais complexo, porque diz assim em 1 Crônicas 1:21, sobre a mesma história: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer o recenseamento do povo. É a mesma história. Deus incitou, Satanás fez, e Davi mesmo fez, que ele contou, ele mesmo pensou: ei, pequei, cometi uma loucura. Então você vê, Deus e Satanás estão em paralelo com essa história que aconteceu aqui. Deus é a causa final. Deus queria punir Israel e derramar a sua justiça. Então a Bíblia diz, ele incitou Davi a contar ao povo. Satanás foi a causa próxima, ou seja, ele foi o instrumento de Deus para incitar, mas Satanás não obrigou Davi a fazer isso. Satanás agiu como a causa próxima. Deus foi a causa final. Deus queria trazer juízo sobre a idolatria de Israel, mas Satanás foi a causa eficiente. Satanás foi lá e falou: Davi, tu é maravilhoso, tu é um grande rei, tu tem um exército maravilhoso, você é um grande cara, você é isso, você é ótimo, você é maravilhoso. Davi: é verdade, eu sou maravilhoso, eu vou contar o meu exército. É assim que Satanás participou. Mas você vê, Satanás não botou orgulho no coração de Davi. Davi, como não coloca no seu? Não é? Davi é a causa eficiente, porque ele que fez a contagem. Você vê que cada um está fazendo algo aqui por motivos totalmente diferentes. Embora é claro que a causa final seja Deus, a Bíblia diz: mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi a contar. Mas o texto diz que a Bíblia, de maneira nenhuma, e o texto põe qualquer culpa em Deus, ou seja, não houve nenhum motivo pecaminoso em Deus para fazer isso. Não é? Mas Deus é a causa final. Os motivos de Deus são inteiramente justos ao ordenar aquele mal, ao ter decretado aquele mal. É por causa de Israel, por causa do seu pecado, para puni-los. Ele é o juiz de toda a terra, diz Gênesis 15:25. Não agirá com justiça. E Paulo diz uma coisa ainda mais direta para mim e você, diz assim, Romanos 3:5-6. E se nossa injustiça for a causa da justiça de Deus, o que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? De maneira nenhuma. De outro modo, como Deus julgará o mundo? Satanás é culpado, porque Satanás ele sempre tinha o desejo de destruir o povo de Deus. Ele foi lá incitar Davi, porque ele pensou: Israel peca muito, eu não quero que Israel peque. Eu quero que eles não pequem mais. Ele queria destruir o povo de Deus. Essa sempre é a intenção de Satanás. Esse é o desejo motivador de Satanás, arruinar o povo de Deus. E o desejo motivador de Davi era exaltar a si mesmo. Você vê, Deus queria trazer justiça. Satanás quer destruir o povo de Deus, e Davi quer exaltar a si mesmo. Você vê, Deus é a causa final, mas Deus pune Davi e responsabiliza Satanás. É muito mais complexo, você vê. Não há ninguém aqui agindo como Édipo, tentando de todas as formas que aquilo não aconteça, e sendo obrigado a fazer, mesmo não querendo. Todos os seres humanos estão fazendo sempre o que eles querem. Eles são escravos das suas próprias paixões e concupiscências. Satanás fez o que ele quis aqui, e Davi também. Davi era orgulhoso. Deus estava sendo justo e santo. Mas para nós encerrarmos, nós temos que encerrar com esse grande mal, que é o maior de todos os males, a morte de Cristo. Atos 2, 22, 23 diz: homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendeste, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Depois, no capítulo 4, 27 e 28, ele diz assim: porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se juntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu decreto tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Não há qualquer sombra de dúvida de que Pôncio Pilatos mandou matar Jesus puramente por motivos políticos e espúrios. E Herodes a mesma coisa, e o Sinédrio, porque em sua maldade fez um julgamento fake, como eu disse, subornou pessoas, e os gentios, os povos de Israel eram culpados da crucificação de Cristo.
todos eles. De maneira direta, Pedro diz para eles isso: vocês crucificaram o Filho de Deus, vocês fizeram isso, vocês mataram Deus, vocês mataram Deus andando no mundo. Imagine a culpa infinita disso. E Judas e todos eles: prendeste, crucificaste, vocês mataram ele pela mão de injustos, vocês usaram eles como suas mãos, judeus, usaram Pilatos, usaram o Império Romano, e vocês o mataram. Atos 22, 36 diz: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vocês mataram, a quem vocês crucificaram, era Deus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez o Cristo, ou seja, o Messias. Inexoravelmente, é fato que Pilatos, Herodes, os judeus, os gentios, foram aqueles que Deus colocou e que fizeram essas coisas, segundo o determinado conselho e propósito de Deus. Então se juntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e Israel para fazerem tudo que a mão de Deus e o conselho de Deus anteriormente havia determinado para se fazer. Então você vê aqui, Deus é a causa última da morte de Cristo. Deus quis. A Bíblia diz assim em Isaías: foi do agrado do Pai moê-lo. Foi do agrado do Pai que ele morresse. Ele foi entregue pelas nossas iniquidades. Foi Deus. Esse é o plano do Pai. Então Deus é a causa final da morte de Cristo. Ele predestinou todos os eventos lá na eternidade, por isso que ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Antes de existir Pilatos, Herodes, Israel, mundo, demônios, céu, anjos. Mas os judeus foram a causa próxima, porque eles que incitaram os romanos a matarem Jesus com mentiras, com falsas acusações. Pilatos, Herodes e outros homens ímpios foram a causa eficiente. Eles foram o poder que pregaram Jesus na cruz, que o mataram, que o torturaram. Os judeus, então, são responsabilizados como a causa próxima. Como Pedro diz: vocês crucificaram Jesus, vocês que pregaram na cruz, não foi? Vocês usaram aquela causa eficiente que eram eles lá por mãos de ímpios, mas os romanos não eram menos culpados. E, no entanto, Deus decretou todas essas coisas. Agora, pensem, todos os envolvidos aqui tinham intenções malignas. Os judeus, os gentios, todos os povos, Judas, Herodes, Pilatos, os judeus, eles conspiraram para matar Jesus, cada um por suas próprias razões diferentes. Deus decretou o mal da cruz, Deus decretou o maior mal da história, todo mal, pelo bem que ele tiraria disso, a saber, a salvação de todos os escolhidos, e a glória final do seu nome, e a honra final e eterna do seu Filho amado, em que ele se compraz. Portanto, o ponto claro é que Deus pode ser a causa final de tudo o que acontece, até do mal maior, que é a crucificação e a morte do seu Filho, e ele não incorre nenhuma culpa, porque Deus nunca é a causa eficiente do mal, Deus nunca é a causa próxima do mal, mas Ele sempre decreta todas as coisas, Ele sempre é a causa final, porque nada pode acontecer fora do decreto de Deus. Ninguém como Édipo estava tentando: eu não quero matar Jesus, não quero matar Jesus. Não, vai ter que matar porque eu quero que ele morra. Não, Deus me livre, Deus não deixa eu matar Jesus, eu não quero, eu nunca matei ninguém. Não, aquelas pessoas crucificavam gente todo dia, era o que Pilatos fazia, era o que os romanos faziam. Os judeus estavam ali conspirando. Nenhum deles estava pensando: nós não queremos que ele morra, mas Deus decretou que ele tem que morrer, e nós temos que obedecer para a glória de Deus e a salvação dos eleitos. Eles não estavam pensando assim. Deus não decreta essas ações como pecado, mas pelo bem que ele decretou tirar delas, a salvação dos eleitos e a glória final do seu nome, e você não está no inferno para sempre, e a ira de Deus cair sobre o seu filho e não sobre a igreja. Então Jonathan diz assim: é coerente falar que Deus decretou todas as ações dos homens, sim, cada ação que é pecaminosa e cada circunstância envolvendo essas ações, que Deus predetermina que elas serão como são, tão pecaminosas como elas são. Ainda assim, Deus não decreta as ações que são pecaminosas como pecado, mas as decreta como boas.
Ou seja, ele decretou a morte de Cristo como algo maravilhoso, que nós estamos cantando nos nossos hinos. O que nós cantamos hoje? Nós cantamos a cruz. Nós falamos, foi maravilhoso, Deus, graças a Deus pela cruz. Deus decretou como algo bom. Nós cantamos isso. No céu, a Bíblia diz, esse é o Cordeiro que foi morto, digno é o Cordeiro que foi morto, ele tem a história em suas mãos. Você vê, Deus decretou como algo bom, não como pecado. É por isso que não há nenhuma injustiça em Deus decretar a pior coisa, como todas as coisas. Então, Jonathan continua, tão pecaminoso como elas são, Deus decretou, ainda assim, Deus não decreta essas ações como pecaminosas, como pecado, mas as decreta como boas. Ao decretar uma ação pecaminosa, quero dizer, decretando-a por causa da pecaminosidade que a ação contém. Deus as decreta por causa do bem que ele faz surgir da sua pecaminosidade, enquanto o homem a faz. Ou seja, ele é a causa eficiente pelo bem que eles sentem no mal que há nelas. O deleite que eles têm no mal, pelo deleite deles no mal. Ou seja, os judeus estavam se deleitando no mal do assassinato de um inocente. Pilatos estava se deleitando no mal do assassinato de um inocente. Judas estava se deleitando em trair um inocente. Mas o deleite de Deus era na salvação dos eleitos. Era na glória final do seu Filho. Deus estava se deleitando em algo bom e totalmente santo ao decretar aquilo. Então você vê, ele decretou aquilo como bom, apesar daquilo conter várias ações mais. Então, só um pecador arrogante pode chegar diante de Deus e ter dificuldades com o decreto. Você vê, é muito mais sofisticado. A Bíblia nunca diz, como lá os epicureus, eu estou acabando explicando os estoicos, que não importa o que você faz, não importa o que você faz. Importa o que você faz. Deus decreta tudo e você é responsável. Deus decretou, mas ele puniu os assírios, porque os assírios nunca fizeram nada para honrar Deus. Deus responsabilizou os homens que mataram seu filho, porque essas pessoas não mataram Jesus para que nós fôssemos justificados, propiciados, salvos. Então Paulo diz em Romanos 9,19, dir-me-ás então, porque se queixa ele ainda? Isso é um ímpio falando, e muito cristão fala igual, porquanto quem tem resistido à sua vontade? Ninguém mesmo, ele decreta tudo. A esse ímpio, que estava respondendo a Paulo como se fosse um cristão, como acontece hoje, a resposta é que meros cacos mortais não podem falar assim com Deus, como aquela criança de 5 anos, não podia dizer que o seu pai, meu papai é mau, papai é do mal, porque papai acabou com o peixinho, acabou com o negócio, eu não consigo ver nenhum propósito bom nisso, porque se eu não consigo ver o propósito bom, então não tem propósito bom. Mas a Bíblia diz assim em Romanos 9, 20 e 21, mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá que formou, porque me fizeste assim? Ou não tem um oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Você pode gostar ou não, mas esse é o Deus. Você pode dizer como aquela mulher, o meu Deus não é assim, graças a Deus que o teu Deus não é assim, eu acredito. Não é? Porque o teu Deus não existe, ele é como você quiser. Se você falar que o teu Deus é um passarinho voando, tudo bem. Mas se somos adoradores e submissos ao verdadeiro Deus, quando a gente vê essa verdade, quando Paulo acaba de falar todas essas verdades grandiosas de Romanos, ele acaba, no final, toda essa doutrina, ele acaba assim, e é onde nós vamos continuar no domingo que vem, vendo como isso é mais profundo ainda, quando nós olhamos para a mente de Deus. Paulo termina isso com adoração, de homens regenerados a ter uma visão gloriosa de Deus, se prostram em adoração, se tornam adoradores mais profundos, têm uma visão mais grandiosa, como a mente de Deus é sábia. Paulo acaba assim, o que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse conhecer a riqueza da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem chamou. Romanos 9, 22 e 24. A gente viu como o chamado de Deus é uma ação. Então Paulo vai até o fim, ele diz o que nós podemos dizer, quando nós olhamos esse Deus grandioso que decreta tudo, mas nunca decreta algo que contém pecado, como pecado, mas como algo bom. Por quê? Porque ele decretou a morte do seu filho como uma coisa mais santa e gloriosa, que os anjos e os homens vão cantar para todo sempre. Então Paulo acaba assim, ó profundidade das riquezas,
tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Paulo é Jó aqui. Paulo não está agindo, é aquela criancinha confiando em seu pai. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. Quando você entende a verdade sobre Deus, você começa a expressar doxologia e adoração. Você nunca encontra outra fonte epistemológica a não ser a palavra de Deus, e você vê que ela é muito mais complexa, muito mais rica do que simplesmente pensar, aquele homem ali, ele não foi eleito, ele busca Jesus, ele ama Jesus, ele quer Jesus, mas ele não foi eleito. Isso é a coisa mais ridícula. Isso é um estoico falando, é um pagão. Essa pessoa nunca leu a Bíblia, não conhece o Deus da Bíblia, ela não conhece Cristo, não conhece o Evangelho, não conhece Romanos, não conhece Isaías, não conhece Jeremias, nem Lamentações. Essa pessoa não conhece a Bíblia, não conhece o Deus da Bíblia, ela adora um Deus imaginário. Portanto, só essa adoração dela já é um grande pecado, porque a Bíblia diz assim: não farás imagem, não farás um Deus para ti, você não pode. Esse é o primeiro mandamento dos 10 mandamentos, e se você tem alguma coisa contra esse Deus, então você está debaixo da saída infinita. Você vai reclamar do quê? Porque o grande mandamento é: amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua mente, de todo o teu entendimento. Esse é o grande mandamento. Vamos ficar de pé, vamos adorar a Deus encerrando esse culto. A tua vontade, Deus e Pai, é o que buscamos hoje aqui. Teu nome, Deus, santificar, que teu reino venha a nós, Senhor, que a terra encontre o céu aqui, e tua glória brilhe sobre nós. Nós desejamos só a ti, como o céu se alegra só em ti. Temos sede de ti, nos conforme, ó Deus, a Jesus para sempre. Teu é o reino e poder, glória e honra sem fim.